Mensagem do céu. Queridos, vamos lá. Vamos tratar agora a continuidade. Capítulo 29 de Jó. Estamos indo agora já para o final do livro. Um livro tão especial. E então, passou por aquele momento de depressão, aonde, só recapitulando, não é? Onde ele estava ouvindo as acusações de seus amigos, ele queria revidar, ele queria falar, ele queria dizer que os amigos estavam errados e dizer que os amigos estavam sendo injustos, mas chegou um dado momento que Jó, com a medida que a força da opressão que vinha sobre ele, tomou uma posição completamente diferenciada, e então ele passa a meditar e a apresentar coisas, inclusive orações, onde ele mesmo fala com o Eterno acerca das coisas que estão ocorrendo com ele, e agora ele vai trazer, como ele mesmo falou, que ele quer trazer à memória o que lhe traga esperança, e ele também, muitas vezes, quando nós queremos fazer isso, nós podemos incorrer nesse problema do capítulo 29. Queridos, eu não sei como foram os dias passados, você pode dizer, olha, nos dias passados eu estava no meu casamento que acabou, não é? Eu estava ao lado do amor da minha vida, ou da amada da minha alma, não é? Ou você perdeu alguém que foi muito importante na sua vida, então você pode dizer, olha, eu fiquei órfão de pai, eu fiquei órfão de mãe, eu perdi um ente querido, eu perdi um irmão, eu perdi um filho, não é? Como que aconteceu comigo há tantos anos atrás, não é? E nós podemos olhar para aquele tempo e considerar que aquele tempo, e no caso de Jó, ele só tinha a noção daquele tempo. Ou seja, ele não tinha perspectiva de futuro, e talvez você esteja nesse momento da ausência de perspectiva de futuro. Então eu tenho aconselhado muitas pessoas que foram deixadas para trás, pessoas que descobriram situações terríveis aí, de adultério, de traições, ou o que quer que seja, em relação à vida conjugal, e agora essas pessoas podem olhar para trás e falar, poxa, mas eu me casei, eu me uni a essa pessoa, eu me uni para o bem, eu me uni para fazer as coisas corretas diante do Pai das luzes, em quem não há sombra e não há variação, e agora repentinamente eu estou tendo problemas na minha vida, a minha vida agora se foi, eu não consigo ter perspectiva de vida, eu não consigo, e tudo que vem para sua mente é o passado, é você poder olhar o passado. Jó não tinha fotos, não é? Ele não tinha Facebook, ele não tinha imagem digital, ele não tinha áudio no WhatsApp para ficar ouvindo, ou seja, o sofrimento hoje ainda ele é mais estendido na vida das pessoas que possam ter não somente fotos, mas gravações, coisas da vida de pessoas amadas que partiram, e aquele processo de rever e de rever várias vezes a mesma coisa, e que possa trazer um sofrimento. Jó não tinha acesso a isso, mas ele tinha suas memórias, ele tinha suas lembranças, e talvez essas são as mais fortes e mais implacáveis na nossa vida para nos trazer sofrimento daquilo que nós perdemos. Vamos lá, capítulo 29 de Jó prosseguiu então o seu discurso e disse, quem me dera ser como fui nos meses passados. Essa questão de meses deixa claro que todo esse sofrimento que Jó passou acerca da perda da sua família, da morte dos seus filhos, da perda dos seus bens, da perda da sua saúde, do seu casamento, tudo isso ocorreu muito rapidamente no decurso de meses, não é? Agora tem bom também, para quem já leu o livro, eu aconselho, quem não leu, eu aconselho que leia, não é? Então, a Cortenboom também ficou presa em Ravensbrück, juntamente com a sua irmã Betsy. Teve uma palavra profética que veio para Betsy dizendo que antes do final do ano elas sairiam daquele lugar. Então, existe uma determinação quando o mal vai fazer alguma coisa sobre a vida de quem quer que seja.
se você está atravessando por uma prova, se você está atravessando por alguma situação difícil, acredite que esse mal tem fim. O ministério da Corrie ten Boom é um dos ministérios mais intensos que eu conheci. Na verdade, eu conheci 2 ministérios que impactaram a minha vida. Um deles foi do Robert Tom, que eram sul-africanos. Quem não conheceu a história de Robert Tom, eu também sugiro, já indiquei para vocês no passado, mas eu volto a indicar, principalmente o Vinho Novo é Melhor, que é um livro dele, e eu acredito que possa edificar muito a sua vida. Mas são histórias de pessoas que passaram por lutas, e essas lutas tinham um prazo determinado para ocorrer. No caso de Iov, ele tinha um prazo determinado de atuação, e muitas vezes nós, eu e você, podemos estar quase saindo das nossas provas e nós podemos ser desaprovados. E aí nós voltamos para a prova novamente e achamos que a nossa prova não tem fim, quando somos nós que não queremos sair dela. Não é? Existe alguma atitude sua que você atravessa com aquilo. Quando você vai ver, você está repetindo aquela atitude, você não consegue vencer aquilo. É isso que o Eterno quer transformar na sua vida, para que você passe de fase. O Eterno quer que você passe de fase. Eu passo. Eu acredito que toda a nossa geração entende mais essa questão de passar de fase. A gente sai do maternal, vai entrar na escola, sai da escola, vai entrar. Antes era o ginásio, agora não sei como é que fala mais, agora é primeiro, segundo graus aí, não é? Depois vai para o colégio, depois vai para a faculdade, não é? Então, videogames, as pessoas vão passando de fase. E aí, como é que Iov entendia esse tempo? No versículo 2, quem me dera me desse, que fosse como fui nos meses passados, nos dias em que Deus me guardava. Então, ele compreende que no tempo que ele viveu em paz, o Eterno guardava, embora o Eterno continuasse o guardando com vida para lhe fazer um bem maior do que nos meses passados. Aí você pode dizer: céu, ainda que o Eterno me desse filhos no lugar daquele que me tomou, o que é que poderia substituir a dor de perder um filho, da dor de perder uma pessoa, não é? Vamos supor que eu tivesse a oportunidade de ter um marido que fosse 10 vezes, uma única pessoa 10 vezes melhor do que aquele meu marido que eu perdi para minha viuvez. Então, queridos, nós não podemos entrar no aspecto das incorrências divinas. Eu não sei o que ia acontecer com o seu marido, com a sua esposa. Eu não sei o que iria acontecer com o meu filho. Eu não sei se o meu filho se desviaria dos caminhos eternos, se o meu filho iria para o Sheol, se ele fosse mantido com vida. Eu não sei se os filhos de Iov iriam perder a sua eternidade de alma. Então eu não posso incorrer contra os desígnios do Altíssimo, porque ele ama os seus, e ele ama mais o seu marido que faleceu, sua esposa que faleceu, ele ama mais o seu filho que você perdeu, mais o teu amigo que você perdeu, o seu parente que partiu. Ele ama muito mais do que você jamais vai conseguir amá-lo. O Eterno amava os filhos de Iov. E é muito importante que você tenha entendimento sobre isso, não é? Então, Iov coloca claramente: quem me dera eu ser hoje, como eu fui naquele tempo. E não é sábio nós falarmos assim. Nós já estudamos isso no curso de Mishlei. Não é sábio nós dizermos: foram os dias passados melhores do que o presente. Mesmo porque as Escrituras vão dizer para nós, a sabedoria diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa onde nasce uma criança. Não é? Então, no sofrimento é que está o nosso aprendizado, e ninguém quer sofrer. Mashiach Yeshua, ele somente conseguiu aprender pelas coisas que padeceu. É assim com todos nós. Versículo 3, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, ele tinha a certeza de que tudo que ele tinha, tudo que ele teve, todos os bens que estiveram sobre a vida dele, era que a luz do Senhor, a lâmpada, a Ruach HaKodesh, estava sobre a cabeça dele. Quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas,
como fui nos dias do meu vigor, hoje eu não tenho mais saúde, mas no passado eu tive saúde, e eu não usei a minha saúde para o mal, eu não usei o meu vigor para o mal, eu usei a minha saúde para fazer o que era reto. Quando a amizade do Eterno estava sobre a minha tenda, ou seja, ele considera-se amigo do Eterno, mas neste momento ele não considera mais que o Eterno tem amizade para com ele, e não é verdade a maneira que ele tem interpretado isso, não é? Que todos nós tenhamos entendimento de que o Eterno tem um propósito em tudo que ele está fazendo, ainda que todos os propósitos dele na vida de Iov não fossem claros, Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e o Eterno continuava com ele, e os meus filhos ao redor de mim. Então, ele vai atrelar que os filhos dele, que foram dados pelo Eterno, como ele disse para a esposa, lembra que ele falou para a esposa? Nós soubemos receber o bem, não saberemos receber também o mal, ou seja, ele considera essa atuação, o que está acontecendo sobre a minha vida é mal, e talvez até cruel, que eu estou atravessando, mas se eu soube receber as coisas boas e positivas, eu também tenho de saber receber as coisas que não são tão positivas sobre a minha vida com a mesma gratidão que eu recebi aquelas que foram positivas, não é? A mulher dele não consegue compreender isso, ela ainda diz para ele, tu ainda mantém a tua integridade, não é? Abençoa o teu Deus, a bênção que é o que vai falecer, e morre, não é? Busque tirar, o meu desejo é que você morra. Esse é o meu desejo para com a sua vida. Essa mulher, de alguma maneira, acusava Iov, ela trazia uma acusação sobre ele, pelo fato de tudo que estava acontecendo, não poderia ser por causa dela, tinha de ser por causa dele, afinal de contas, ele é que sacrificava, ele é que tocava nas coisas sagradas, era ele o responsável por todas essas questões, então era ele também responsável por eles terem perdido absolutamente tudo. E principalmente os filhos, não é? Então, aí ele coloca, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, é evidente que é uma linguagem por meio de parábolas, ele vai usar uma figura de linguagem. Quando ele fala, quando eu lavava os pés no leite, porque quando você está tirando o leite da vaca, o recipiente tem de ficar aos seus pés, não é? Se você já viu alguém ordenhando, e muitas vezes há pessoas que até seguram o balde do leite com os pés, para não virar, para algum movimento da vaca, enfim. Muitas pessoas na ordenha acabam segurando o recipiente da ordenha com os pés. Então, Iov coloca o seguinte, muitas vezes você está ali ordenhando, e na hora que você está ordenhando, é uma parábola que ele está utilizando, é uma versão poética, mas é evidente que algumas vezes o espirro dessa ordenha pudesse cair nos pés dele, ou seja, e ele sentia, meu Senhor, eu tenho leite não somente para beber, mas eu tenho leite até para lavar os meus pés, não é? Ou seja, uma maneira dele dizer a quantidade de leite e abundância. Outra explicação para esta parábola que ele apresenta é dele ter enchido tanto aquele pote, que na hora que ele foi remover esse pote pudesse ter, ou esse balde, enfim, pudesse ter virado um pouco nos seus pés, e ele sorriu alegremente diante do Eterno e disse, Senhor, tu me lavas os pés com leite. Eu creio que esta lembrança que ele traz perante o Eterno, como tudo que ele está trazendo são lembranças, mesmo esses eventos que são tratados como parábola, são realmente coisas que ele experimentou. Olha, da rocha me corriam ribeiros de azeite. Só que a oliveira, ela dá em ambientes rochosos, ela só nasce em ambientes rochosos, não é? E a oliveira também, quando é prensada, as suas olivas, as suas azeitonas, essas azeitonas têm de ser prensadas pela pedra. Não tem outro jeito. A roca que eles usavam para prensar as oliveiras, as olivas, as azeitonas, eram feitas de pedra. Então, da rocha me corriam ribeiros de azeite, ou seja, era muito azeite que dava naquelas azeitonas. Tá bom, queridos? Então, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado a sentar, eu não acredito que também é uma parábola. Eu acredito que isso aconteceu de fato, ainda que ele apresente várias vezes de um único evento,
eu acredito que isso era uma constante na vida de Iov. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e punham-se em pé. Ou seja, se os moços estavam sentados, eles davam o lugar deles para Iov, eles se retiravam para que ele pudesse sentar. Reconheciam a ele como autoridade, não é? Nós temos os amigos de Iov e temos um que é o mais jovem, que vai falar ainda. É o único que a insensatez vai fazer ele falar, enquanto os outros já se calaram. Ninguém mais se interpola a Iov, e nós percebemos aqui que os amigos já devem estar nesse momento com a mão na cabeça, falando: o que eu estou fazendo da vida? Como é que eu encontrei essas coisas? Como é que o inimigo encheu meu coração contra a vida do meu amigo, não é? E os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca. Ou seja, mesmo as autoridades da casa de Israel, quando ele vinha a falar alguma coisa, as pessoas não interpolavam, elas colocavam a mão na boca. A voz dos nobres emudecia e sua língua se apegava ao paladar. Isso é uma maneira metafórica de dizer, aonde as pessoas ficavam como se a boca tivesse seca, ou seja, eu não tenho palavras para falar, eu não tenho uma fluidez como este homem tem, eu não tenho como concorrer com a sabedoria deste homem, com o discurso que ele traz. Este homem realmente deve ser ouvido e eu não devo interrompê-lo, eu não devo aplacar as coisas que ele fala. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava de feliz, e vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Uma maneira também metafórica de dizer que as pessoas que estavam ouvindo diziam umas para as outras: olha como esse homem é feliz, não é? Olha como coisas extraordinárias ocorrem na vida desse homem. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e aqui ninguém vai interromper. Quando Iov está trazendo essa palavra, é diferente da anterior. Ele está trazendo um discurso sobre ele foi permitido a ele contar a ótica dele, a maneira que ele está vendo o momento que ele está vivendo. A maneira que ele está vendo o momento. E isso é maravilhoso, queridos, aonde esses amigos talvez possam ter sido salvos por essa oportunidade de dar a palavra ao outro. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Ele sempre foi uma pessoa doadora. A bênção do que estava para perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Ou seja, ele cuidava do órfão, cuidava dos necessitados, e não é a bênção que ia para o necessitado que se desviava e vinha para ele. Não. A bênção daquele que estava passando por necessidade era acolhido, a bênção que eles proferiam com a boca, bendito seja o Senhor, vinha sobre a vida deles. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como um manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia os olhos para o cego e também os pés para o coxo. Eu não creio que isso seja diferente do que ocorria, embora ele fale numa linguagem metafórica. Eu creio que ele levou muitos cegos no caminho certo, onde você quer ir. Ele foi o braço do cego e ele foi o apoio do coxo, daquele que não podia andar sozinho. Eu creio que Iov também praticou isso. Dos necessitados eu era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ou seja, todas essas pessoas que ele ajudava, ele conhecia. Ele conhecia os órfãos, ele conhecia as viúvas, mas também aqueles que ele não conhecia e chegava ao seu ouvido, está atravessando uma necessidade, então ele também cuidava das necessidades de pessoas desconhecidas. Eu quebrava o queixo do iníquo. É evidente que Iov é uma maneira metafórica, mas o que eu entendo quando ele fala sobre quebrar o queixo, não é? E dos seus dentes lhe fazia cair a vítima. Ele está descrevendo o iníquo que quer arrebanhar o que não é devido da vida de outras pessoas. E por que ele usa o queixo? Porque essa pessoa é como se fosse um leão. Naquele momento que ela está trabalhando, as escrituras vão falar isso várias vezes,
tratando como leão, tratando como um touro. Fortes touros me cercam, touros de Baxã, não é? Tu livraste a minha alma da presa do leão, do leãozinho. Então ele está tratando o iníquo aqui como o leão, ele está tratando o iníquo aqui como sendo a pessoa que quer devorar o pobre. Então o que ele fazia? Ele feria o queixo. Então quando você machuca, a pessoa está mordendo, está segurando o rebanho, você feriu o queixo, ela abre a boca. Então ele conseguia tirar a vítima, ou seja, ele ia até lá, ele agia de uma tal maneira a fazer com que aquela injustiça fosse extirpada. Ele conseguia com a sua atuação assertiva diante do Pai, fazer com que aquela pessoa que estava engolindo outra abrisse a sua boca e deixasse a sua vítima ir. E eu dizia, no meu ninho expirarei, ou seja, eu vou morrer na minha segurança, multiplicarei os meus dias como a areia, eu vou viver muitos dias, e de fato ele viveu. Ele ainda não sabe aqui que ele vai viver muitos dias, porque ele pensa que ele vai morrer logo. Lembre-se o quanto a nossa sabedoria é pequena diante da do Eterno. E a minha raiz se estenderá até as águas. Os meus filhos, eles vão construir suas casas, todos aqui dos meus lados. E o orvalho ficará durante toda a noite sobre os meus ramos. Os meus netos virão depois e ainda vão se estender, se esparramar mais sobre a terra. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Lembrando você que as escrituras vão dizer, feliz é o homem que enche de filhos a sua aljava, não é? E Iov, ele praticou essa ação na sua vida, onde ele teve muitos filhos, ele teve muitos rebentos, não é? Tem em 127, versículo 5, feliz o homem que enche de filhos a sua aljava, ele não será envergonhado quando pleitear os inimigos à sua porta. Então, Iov, é muito importante que você tenha entendimento. Quando ele coloca, o meu arco se reforçará na minha mão, ele está dizendo, eu estou lançando os meus filhos para o mundo, e os meus filhos vão cumprir todo o propósito do Eterno na terra dos viventes, não é? Os que me ouviam, aliás, o Eterno diz às Escrituras que o Eterno tem o arco, e nós somos as aljavas, nós somos os filhos dessa aljava. Quando é colocado que o Eterno tem um arco, lembrando que o mal também tem, não é? O mal também tem, mas o Eterno, quando ele trata conosco sobre ele ter o arco, é porque ele vê a nós, filhos dele, nós, os filhos dele, deveríamos estar prontos. Se você pegar Tehilim 7, versículo 12, se o homem não se converter, então afiará o Eterno a sua espada e já armou o arco, tem-no pronto, ou seja, os seus profetas eram enviados para dizer, para advertir, os filhos do Eterno já se levantavam para trazer a palavra que procedia da boca do Eterno. Então, é muito importante que Tehilim 21:12, quando lhes fará voltar as costas e mirrarás o rosto deles com o teu arco. É evidente que ninguém ia pegar o arco e dar na cabeça do inimigo, mas o salmista aqui está dizendo, olha, os teus enviados, os teus emissários, aqueles que o Senhor tem como setas agudas contra a situação que está vindo contra nós, não é? Então o Senhor tem as suas flechas, assim como o homem também trata os seus filhos como flechas. Então o arco se reforçará na mão porque ele estava lançando as suas flechas, os seus filhos, e agora ele não tinha mais flecha nenhuma. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, versículo 21, e guardavam o silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, como vocês estão fazendo. Ele não diz, mas é o que ele está dizendo. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperava-me como a chuva. Abria a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. O Eterno, ele fala primeiramente que a lâmpada dele estava iluminando ele, e ele refletia essa luz sobre a vida de outras pessoas, que é o que cada um de nós devemos fazer. Eu lhe escolhi o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas. Como quem consola,
os que pranteiam. Então, Iov lembra do seu estado anterior, um período que ele considera que foi um período feliz, e ele coloca essas lembranças para os seus amigos que agora não retrucam mais, exceto, como diria o Orochi Carlos, o desavisadinho, não é? Nós já vamos ouvir falar sobre ele. O desavisadinho vai vir e vai querer falar um pouco de si próprio, não é? Mas isso fica aí mais para frente, nesse estudo maravilhoso que nós estamos fazendo juntos, e que o Eterno possa abençoar e edificar a sua vida fortemente, para que você conheça cada vez mais o conselho do Eterno, as reações de alguém que está sofrendo, e que nós não venhamos a fazer o mesmo. Olhemos para a frente e para o futuro, porque deveras haverá bom futuro e não será frustrada a nossa esperança. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos a vida deste homem, Iov, uma vida tão extraordinária, uma vida tão cheia de exemplos para nossas vidas, principalmente hoje, Pai, onde nós lemos a narrativa dele. Tudo que ele tinha, Pai, era lembrança de dias que ele passou felizes. Ele não narra o relacionamento dele com a esposa. Ele não narra lembranças positivas dele ao lado da sua esposa. Nós vemos que na maneira que ele conduzia a sua vida já estava tudo bem ali, ao lado dos filhos, com sua vida espiritual, mas ele não tinha um bom relacionamento com aquela mulher. E nós pedimos ao Senhor, Pai, entra com a tua boa mão sobre nós, dá-nos da tua guarida, dá-nos do seu discernimento, para que nós possamos ver o bem. Visita, eu te peço, todos os nossos enfermos e ajuda-nos, Pai, ajuda-nos para que nós possamos estar diante do Senhor, na beleza da tua santidade, tributando ao Senhor a glória devida do teu nome. Abençoa-nos, Pai, o que nós te pedimos, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.